Projeções cartográficas são um sistema de representação da Terra que é um geóide, né, e quase arredondada em um plano, de forma que sempre haverá distorções. No sistema de projeções cartográficas, utiliza-se a melhor estratégia para definir quais serão as alterações entre o real e as representações cartográficas, com base no tipo de mapa a ser produzido. Então, dependendo daquilo que quer ser mostrado, eu vou ter uma projeção cartográfica de acordo com aquilo ali, né? Nem sempre vai ser Mercator e a ONU utiliza uma própria projeção, que é a projeção, por exemplo, plana, né? Azimutal. Então, isso varia de quem está utilizando uma determinada projeção, e na hora de vocês verem a imagem, vocês conseguirem identificar qual é o tipo de projeção cartográfica que está mostrando ali, porque cada projeção cartográfica ela valoriza uma área e vai distorcer outra área. Então depende daquilo que você está querendo mostrar, tá bom? Então aqui, olha só, eu coloquei essa imagem aqui, porque para vocês é muito crucial, porque também como vai abranger geografia a nível geral, então é possível que eles utilizam bastante mapas, não só na realidade do Brasil. O que compõe um mapa? A rosa dos ventos, o título, né? Que indica o que está sendo representado no mapa, a orientação, né, que é a bússola, a escala que diz enquanto que foi reduzido aquela área, né, para poder caber naquela folhinha, e a legenda, que utiliza cores, que pode utilizar uma representação pontual, como dos aeroportos, né, os aviõezinhos, ou área industrial, enfim, nesse caso desse mapa é de cor, né? Sinais ou cores que ajudam a perceber o mapa, né? Então aqui qual é o mapa da Europa, que é o título, né? O que a cor tá me mostrando? Que a área da Europa tá em amarelo, a área da Ásia tá em laranja, o continente africano aqui tá meio salmão, né? Vermelho, alaranjado, enfim, de uma outra cor. Então ele tá destacando continentes, então cada continente tem uma cor em específico, tá bom? Então por isso que foi isso aqui. E outra coisa importante na hora do mapa, que é extremamente crucial para vocês, tá? É olhar a fonte, que indica a origem dos dados e as informações apresentadas no mapa. O camarada pode usar um mapa extremamente atual de 2020, como pode usar um mapa de 2007. E dependendo da questão, isso muda bastante o resultado ali, a resposta daquela questão. Atenção ao ano, à origem daquela fonte. Dica importante, IPC, que é importante pra caramba, tá? A fonte também é extremamente importante até para língua portuguesa, tá? Muitas vezes é colocado um texto para redação, para português, e tem a fonte daquele texto ali. Olhem a fonte. A fonte é uma coisa crucial. Acredito que antes de vocês começarem a ler a prova, né? A prova tem um texto. Antes de ler o texto, lê a fonte. Da onde é a fonte? É o Globo? É da onde? Aquela notícia de que ano? De que período? Aí você vai e lê o texto, para você tentar se localizar no tempo e espaço, tá? Então, questão de história, geografia, português, redação, não importa. Olhem a fonte em primeiro lugar, tá bom, gente? Quem é o camarada que escreveu aquilo ali? Em que ano foi feito aquilo ali? Ah, professora, mas a pessoa que escreveu para mim vai ser irrelevante. Depende. Se for uma questão de geografia, que o texto for do Milton Santos, o Milton Santos, que é um geógrafo brasileiro, tem um posicionamento mais crítico. Você já sabe que ele está querendo denunciar alguma coisa naquilo que ele vai escrever, alguma crítica. Então, na hora de ler o texto, você já vai procurar onde é que está a crítica. Antes de ler a questão, quando você começar a ler a questão, você já sabe a alternativa, que é para marcar, sem muitas vezes ter a necessidade de voltar no texto. Tá bom? Então é importante a fonte. Legenda, eu já falei sobre ela aqui para vocês, né? E continuando aí, né, outras coisas importantes que estão relacionadas ao mapa, tá? Existe a
hipissometria, que também é chamada de altimetria. Eu não vou fazer uma leitura pausada dessa parte aqui, tá? Eu só vou fazer bem resumido para vocês, mas aconselho que nesse momento vocês deem uma pausazinha e leem esse slide, né? Então, tá relacionada à altimetria de uma área ali, né, no mapa, né, para poder mostrar uma área possivelmente aí de formas de relevo, né? E aí ele vai mostrar pela diferenciação das cores. De repente vão ser assim, as áreas mais claras são as áreas mais baixas de depressões, planícies, né? E na medida que vai escurecendo aquela cor, se for um verde, vamos dizer assim, um verde mais escuro, vai representar áreas de maior altimetria, ou seja, as áreas mais altas, né? De montanhas, enfim. Latitude, né? É a distância medida em graus, né? Ou seja, que faz essa distância aí entre o extremo norte e o extremo sul, marcado pela linha do Equador. Longitude é a distância medida em meridianos, né? O principal aí é o meridiano de Greenwich, que vai de 0 até 180 para leste, 0 até 180 para leste, né? Leste e oeste. E latitude é de 0 a 90 para norte e 0 a 90 para sul, tá bom? Então, longitude e latitude, quem confunde isso, favor lembrar que longitude tem G, igual o meridiano de Greenwich. Olhou o G, associa Greenwich, tá bom? Não pode mais errar isso, senão eu puxo a orelha. Paralelos. Os paralelos são as linhas na mesma proporção que a linha do Equador, tá bom? Então eu tenho paralelo da linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico e Círculo Polar Antártico, tá? Eu tenho também aí nos meridianos, o principal meridiano é o meridiano de Greenwich e o antimeridiano de Greenwich, né, que seria do outro lado de Greenwich, quando a gente fala de uma esfera, né, o 0 e a linha do 180, que é a linha internacional de mudança de data, né? Isso é muito utilizado para se calcular fuso horário. Eu, inclusive, não preparei nessa aula fuso horário, porque eu já dei essa aula para a ESA, e eu coloquei uma questão da SpaceX de fuso horário na atividade de vocês, para eu sondar o grau da dificuldade de vocês com relação ao fuso horário, porque não era uma matéria que, embora caia para a SpaceX, eu pensei em passar por ela mais pausada, não, sabe? Justamente porque eu já dei ela para a turma da ESA. Se porventura vocês não conseguirem calcular, aí fazer a questão, aí realmente eu vou ter que fazer uma aula específica para o fuso horário, tá bom? E aí eu vou pedir mais uma vez, estejam assistindo às aulas da ESA, pessoal, porque ajuda vocês a andarem mais rápido com conteúdo de geografia. Geografia a nível mundial é muita coisa, principalmente os acontecimentos atuais, né, que puxa muita coisa da atualidade, falar da Europa e tudo isso. A gente perde muito tempo se a gente tiver que ficar dividindo esse tempo com o Brasil. Vamos concentrar a aula de SpaceX